de Deus, algumas reflexões acerca da fé, em um tempo que desafia a nossa fé, em um tempo em que muitas pessoas perderam a fé e outros descobriram que sequer tinham fé, em um tempo em que muitas pessoas que são religiosas e que viviam uma religião, ao se verem diante de uma crise, elas rapidamente perceberam que o edifício da religião ruiu tão rápido e logo elas desapareceram até mesmo das igrejas e se esconderam na hora da crise, como Israel, quando os filisteus atacaram o povo de Deus, uns se esconderam em cavernas, não é? Outros se esconderam nas montanhas e outros até se mudaram de lado, né? Passaram para o lado do inimigo. Nos dias de Saul isto aconteceu, porque aquele povo, eles não tinham uma fé viva. E a fé, diz Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas eles não tinham um fundamento firme. Muitas pessoas se descobrem sem esse fundamento firme na hora do abalo, na hora do teste. Eu quero com você ler a palavra antes que a gente vá mais adiante. Tome comigo o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18. Tome comigo a palavra do Senhor. Primeiro Reis, capítulo 18, somente a fé, sola fide. Medite comigo acerca da fé nessa manhã, uma palavra tão pequena, mas de importância fundamental para o nosso relacionamento com Deus, porquanto diz Romanos que sem fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus espera que aquele que dele se aproxima creia que ele é real, que ele existe e que ele é galardoador, que ele recompensa e abençoa aqueles que o buscam. Então, se sem fé é impossível, com fé é possível, tudo é possível. Levante sua mão, se você pode, onde você estiver, e adore comigo e diga: tudo é possível ao que crê. Se você crê, diga: eu creio, você verá a glória de Deus segundo a tua fé. 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo de número 26, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Versículo 27 diz: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus, e um Deus com D minúsculo, já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. O 28 diz: e mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Diz o 29, depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício na tarde, por volta das 15 horas, né? Hora nona. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu aquela invocação. Israel estava vivendo um tempo de apostasia aqui. Israel sob Acabe. Acabe era um rei que não temia ao Senhor, que não tinha comunhão com Deus, que não tinha relacionamento com o Senhor. Ele conhecia a Deus, mas de ouvir falar. Alguém que conhece a Deus, mas de ouvir falar. Alguém até conhece o nome de Jesus, mas somente de ouvir falar. Apenas na teoria, sem ter um envolvimento, sem ter um relacionamento. E olha, eu te chamo a atenção para o fato de que Deus
não só é real, como nos declara Romanos, mas Deus é uma pessoa. Deus não é uma estátua. Nos fala ali o salmista no Salmo 115 dos falsos deuses. Eles têm pés, mas não podem andar. Eles têm mãos, mas não podem apalpar. Têm olhos, mas não podem ver. São feitos de ouro, de prata, de madeira, de pedra, de gesso, de qualquer outro material. Essas divindades, falsas divindades, são divindades inalcançáveis porque não têm vida, não conseguem ouvir porque os seus ouvidos não podem, não possuem condição de ouvir, não há como se relacionar com uma pedra. Eu tenho aqui uma coluna, essa coluna está aqui no templo desde a construção, né? Mas não tem como a gente se relacionar com essa coluna que está aqui, ó. Grande, não é? São duas, do lado de cá tem outra, mas não dá para me relacionar com uma coluna, a não vida. Por trás, no entanto, daqueles ídolos estavam os demônios. Por trás daqueles ídolos estavam anjos caídos, seres demoníacos que queriam desviar Israel e querem ainda desviar o homem da adoração e do relacionamento com o verdadeiro Deus, de quem diz Eclesiastes, o escritor escrevendo ali no capítulo 12, versículo 1, ele diz: lembra-te do teu Criador, há um Deus que te criou, há um Deus que te formou, assim declara a perfeição das tuas mãos, assim declara a perfeição do teu coração, assim declara a perfeição do universo, do mundo que te cerca, que testemunha a sua glória, testemunha o seu poder e a evidência de um Deus Criador, um Deus que deu forma a todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Mas Israel vivendo um tempo de apostasia, porque deixava de adorar o verdadeiro Deus para adorar a falsa divindade Baal, cujo nome era uma divindade cananita, e na mitologia de Canaã, Baal, o nome traduzido é Senhor, e Baal era considerado Senhor, alguém que dominava, alguém que podia fazer a terra florescer, a terra frutificar. Baal era uma falsa divindade, mas também por trás de Baal, por trás daquele culto, aquela divindade, estava o adversário das nossas almas, estava Satanás, que quer a adoração, como ele disse ao Senhor Jesus Cristo, olhando para os reinos do mundo, ele disse: eu vou te dar tudo isso, é só você se prostrar e me adorar. E Jesus disse: não, Satanás, está escrito, unicamente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E Jesus colocou Satanás para correr com a sua proposta e com o seu engano. Mas ele tem enganado muitas nações e muitas pessoas e muitas gerações, e Israel estava debaixo deste engano, de modo que Israel estava com o coração dividido, e um coração dividido significa uma fé dividida. E o Senhor declara em sua palavra: eu não darei a minha glória a outrem, porque fora de mim não há Deus, não há outro Deus, nenhum que possa salvar, nenhum Deus há fora do Senhor, porque só o Senhor é Deus, como declara o Shema, ali em Deuteronômio no capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus, Ele é o único Senhor. A fé, querido, ela é a fé natural e ela também tem a fé sobrenatural. Há dois tipos ou aspectos nesta palavra fé. A fé sobrenatural é aquela que nos é concedida pelo Espírito de Deus como um dom. É uma fé especial, é uma fé necessária para que venhamos a receber de Deus coisas grandiosas, milagres da parte do Senhor, para que sejamos úteis nas mãos do Senhor como instrumentos nas mãos de Deus. A fé, o dom da fé. Mas tem a fé natural. A fé natural era aquela fé que os discípulos tinham
quando estavam na tempestade, mas diante da tempestade eles tinham uma fé, mas era uma fé pequena. A fé natural ela pode ser pequenininha se existir, e Jesus disse: vocês têm uma fé pequena, homens de pequena fé. Ele fala para Pedro: homem de pequena fé. A fé natural, quando pequenininha, ela duvida, ela oscila, e Tiago diz que quem tem uma fé oscilante como as ondas do mar não vai receber de Deus coisa alguma. Aqueles que têm uma fé, mas essa fé pequena, essa fé vacilante, e aqueles que não têm fé, como o povo de Nazaré não cria no Senhor, tendo Jesus ali com ele. A sua família, dito que os irmãos de Jesus não criam em Jesus, ou seja, não tinham fé, e ali em Nazaré deixou de receber grandes milagres da parte do Senhor, porque não cria no Senhor, no unigênito do Pai. E aqueles que também são como o Nécio, diz o Nécio: não há Deus, não crê que haja um verdadeiro Deus, mas há aqueles que creem, mas creem de forma errada. E você está vendo aqui um exemplo: aqueles que criam em Baal, na falsa divindade, criam mesmo. O relato demonstra que esses que adoravam Baal, criam em Baal, a ponto de se lancetarem, de se rascarem, de clamarem, porque eles tinham a fé, mas eles tinham uma fé errada. Eles tinham uma fé não no verdadeiro Deus, mas eles criam na falsa divindade. Há aqueles que creem no homem, tem pessoas que creem no homem vivo, e a Bíblia diz que o coração do homem vivo é enganoso. E há outros que creem no homem, mas no homem que já morreu, não é? Mas ainda assim veneram o homem que já morreu e esperam receber daquele que já morreu alguma graça, alguma dádiva, alguma coisa. Eu quero te falar desses aspectos da fé e hoje te dizer que a verdadeira fé, verdadeira fé genuína, ela não precisa de muitas coisas. A gente meditou outro dia sobre isso e eu novamente retomo o tema para que você possa refletir um pouco mais a esse respeito. Veja aqui no contexto em que estamos, quando Jezabel disseminou o culto de Baal em Israel, e o coração do povo de Deus foi após o culto a Baal. Era um culto que envolvia orgias, era um culto que envolvia bebedices, e Israel foi deixando de adorar ao Deus Santo, ao Deus que havia libertado seus antepassados lá da escravidão do Egito, ao Deus que abriu o mar e eles passaram a pé enxuto, ao Deus que lhes deu vitória sobre a nação do Egito, ao Deus que dobrou os egípcios, e todas as falsas divindades do Egito foram humilhadas e dobradas, porque só o Senhor é Deus. A nação que dizia adorar o sol, a nação que dizia que Faraó era a encarnação do sol, ela teve trevas tão densas sobre elas que ninguém podia enxergar um palmo à frente do nariz, porque somente o Senhor é Deus. Ele é quem criou o sol, Ele é quem abriu a boca e disse: haja luz, e houve luz. E aquele que ordena a luz, ele pode desordenar a luz, e a luz irá desaparecer, e o mundo mergulha em trevas. Assim aconteceu com a nação do egípcio. Deus estava mostrando que aqueles que adoravam o sol, que só o Senhor é Deus, é o Senhor do sol, é o Senhor de todas as coisas. Eles adoravam o Nilo, mas o Nilo se fez sangue, o Nilo adoeceu, e o Nilo que para eles era uma divindade a ser adorada, de onde eles tiravam peixe, de onde vinha a fertilidade do Egito, o Nilo agora estava sem poder fazer nada, porque o Nilo não é Deus, mas Deus é o criador do rio Nilo. Ele é que é o verdadeiro Deus. Mas Israel foi esquecendo essas lições. Ao Deus que os sustentou no deserto, eles haviam virado as costas. Ao Deus que lhes deu Canaã, a terra que mana leite e mel, eles deram as costas e abraçaram por conta de uma liderança equivocada. Quando Acabe, que não conhecia o Senhor, fez aliança com o povo de Tiro e Sidom, que adoravam os Baals, trouxe o culto de Baal para dentro de Israel, e agora Israel estava com o coração dividido. Mas Deus levanta o seu servo, o profeta Elias, para mostrar ao povo quem era
o verdadeiro Deus. E Deus, usando o profeta Elias, Elias vai dizer: vamos fazer aqui um teste, vamos ver quem é o verdadeiro Deus, e propõe aquele teste para o rei, para a nação inteira. Olha, vocês vão clamar ao Deus de vocês, ao Deus Baal, vão apresentar a ele um sacrifício no altar, não vão colocar fogo. O Deus verdadeiro é o Deus que vai responder com fogo, ele mesmo vai acender o fogo do sacrifício oferecido a ele, porque ele é Deus. E de modo que, como eram muitos aqueles que adoravam Baal, e o coração do povo estava inclinado para Baal, Elias disse: não, vocês vão primeiro vocês clamem. Era cedo de manhã, e eles começaram aquele culto de adoração a Baal. E por isso o texto vai dizendo: eles tomaram o novilho, é o sacrifício que iam apresentar naquele teste. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal. Eles confiavam em Baal e clamam pelo nome de Baal. Baal, Baal. Oh, desde o amanhecer até o meio-dia, desde cedinho, eles estavam clamando a Baal. Eles tinham a fé, viu? Era uma fé viva em Baal, era uma fé esfuziante em Baal, era uma grande fé em Baal. Pena que Baal não é Deus, mas eles estavam ali clamando a Baal com aquela sinceridade que eles tinham no coração, e eles começam a clamar: ó Baal, responde-nos, responde-nos. Olha, horas a fio, aqueles adoradores idólatras clamaram a Baal, mas diz o texto: mas não houve voz. Silêncio total. Baal tinha boca, mas não podia falar. Aleluia. Não houve voz, e diz nem sinal, porque Baal não tinha poder para operar sinais. Ninguém respondeu. Não houve resposta. Nenhuma resposta chegava até eles, apesar de que eles clamavam tanto e eles dançavam. Aqueles rituais em torno do altar que haviam construído, eles estavam dançando, eles estavam em uma adoração, em um frenesi, adorando Baal, buscando Baal. E foi chegando o meio-dia, diz o versículo 27, chegou o meio-dia, o sol levantou, chegou ao zênite, ao meio do caminho, era muito calor, não tinha a terra, não estava a terra com as suas chuvas normais, então havia muita seca na terra, né? 3 anos e meio sem chover. Baal, que era considerado aquele que dominava a chuva, aquele que provinha as colheitas, quando Elias, há 3 anos e meio antes, chegou para Acabe e disse: sobre a minha palavra não haverá chuva nem orvalho. Baal ficou impotente. Aqueles que diziam: não, Baal faz chover, Baal ele faz orvalhar, Baal faz florescer a nossa semeadura, mas 3 anos e meio e Baal não respondia. E curioso é que eles eram tão cegos, mas tão cegos naquela fé, naquela adoração sincera que eles tinham, que 3 anos e meio sem resposta de Baal, e eles continuavam crendo. Veja como o erro é algo que o ser humano persiste no erro, insiste no erro, é muito próprio da natureza humana caída. Estava no caminho errado, está no caminho que traz sofrimento, mas persiste nesse caminho, e eles persistiam no caminho, e ali até o meio-dia eles persistiam no clamor. E ao meio-dia Elias começou então a zombar deles, e essa zombaria de Elias era para que eles pensassem. Essa zombaria de Elias era para fazê-los raciocinar, para fazê-los usarem a razão e não só a emoção, e perceberem o erro que eles estavam praticando e levando Israel a praticar. De modo que o profeta Elias, ele vendo eles gritando, Elias começa a dizer: ó, grita mais alto, grita mais alto, grita mais alto.
Pode gritar mais alto, fala mais alto, já que ele é um Deus, um deusinho. Pode ser que ele esteja conversando com outras pessoas, quem sabe ocupado com outros negócios, quem sabe ele viajou. Grita mais alto, talvez ele vá ouvir. Mas Baal não tinha como ouvir. Baal não tinha capacidade para ouvir. Baal era uma falsa divindade. Ele diz, talvez ele esteja até dormindo e precise ser despertado. Elias zombava, de modo que eles pudessem entender que Baal não era Deus. E mais, eles gritavam. Quanto mais Elias zombava, mais eles gritavam e clamavam. E conforme o seu costume, já que Baal não respondia, aí eles começam a se cortar, a derramar o próprio sangue, a se lancetar, a rasgar a sua pele, a verter o seu sangue. Eles vão ao extremo da sua fé, da sua adoração, de modo que eles derramavam o próprio sangue para ver se Baal respondia, para ver se Baal fazia alguma coisa, para ver se Baal dava algum sinal de vida. Ele diz, talvez dormindo, precise de ser despertado. E eles gritavam mais ainda e clamavam. E conforme o costume religioso, se retalhavam com facas, com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Mas depois do meio-dia, diz o texto, eles profetizaram. Aí começou as profetadas, né? O misticismo é assim, começa as profetadas, eles começam a profetizar que ia acontecer o que não ia acontecer. E diz o texto, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde. Às 3 da tarde chegou, desde muito cedo, desde o nascer do dia até às 3 horas da tarde, gritando, clamando, derramando sangue, pulando, dançando, profetizando. Nada, nenhuma resposta, até o sacrifício da tarde. Contudo, diz o texto, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu aquela convocação. A palavra de Deus diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós confiamos no nome do Senhor Todo-Poderoso. A nossa fé não está em padroeiros, a nossa fé não está em padroeiras, a nossa fé, a fé verdadeira, não está em mediadores ou medianeiras. Não, a palavra de Deus, ela é clara quando ela nos diz que há um só Deus. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, no versículo 5, ele diz, há um só Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Há um só Deus. E olha o que diz a palavra, e há um só mediador. Para você que crê que há um só Deus, e há um só e verdadeiro Deus, a palavra também esclarece acerca dos mediadores. Paulo diz, e há um só mediador. Não existem dois mediadores, não há um mediador e uma mediadora. Não existe um mediador auxiliado por outros e outros mediadores diante de Deus. A palavra de Deus, ela não silencia a esse respeito. Ela diz, há um só Deus e há um só mediador. Se você crê na palavra, se você crê que a palavra de Deus é a verdade, única regra de fé e prática, a sola escritura, ou seja, somente a escritura. Se você tem a Bíblia como a palavra de Deus, então creia na verdade. A palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Há um só Deus e há um só mediador. Portanto, não há outro mediador, não há outra medianeira. Não, há um só Deus, diz a palavra, e há um só mediador entre Deus e o homem. Aí você pode perguntar, mas quem é esse mediador? Será Paulo? Será Pedro? Será Benedito? Será Francisco? Quem será esse mediador? A palavra de Deus também esclarece. Se você tem uma Bíblia na sua casa, queira examiná-la. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem. E a palavra de Deus é enfática e diz quem é: Jesus Cristo. Está lá o nome dele, do único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Lá
Pedro, no seu discurso em Atos, no capítulo 4, ele diz, olha, nenhum outro nome. Olha como a palavra de Deus é clara para a gente. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aí Pedro vai dizer, senão pelo nome de Jesus, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele declara, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ele diz, ninguém vem, ele está se colocando como mediador, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para chegar no Pai, Jesus é o mediador. Ele diz, eu sou a porta, aquele que passar por mim entrará e encontrará salvação. Se você nessa manhã crer no Senhor Jesus Cristo, como foi dito, aquele homem que perguntou tão inteligentemente a pergunta ao Senhor Jesus, lá no cárcere em Filipos, que devo fazer para ser salvo? E a resposta lhe foi dada, crê, confia, mas confia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Você não precisa confiar em padroeiros, nem em padroeiras, nem em Baais, nem em Astarotes, nem no sol, nem na lua, nem nas estrelas, nada podem fazer. Agora coloca a tua fé no verdadeiro e único Deus. Mas era Elias ali provando a verdade, era Elias ali demonstrando a Israel o seu engano, e aonde estava a verdade, porque a palavra de Deus declara, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Veja comigo ainda 1 Reis, no capítulo de número 18, versículo de número 32, diz a palavra, e tomando, agora Elias, e tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Iavé, o Senhor. Não tinha mais altar. Israel tinha deixado a adoração ao Senhor, um coração dividido. Não podeis servir a dois senhores. O nome de Baal também queria dizer Senhor, mas a Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores, porque você vai amar a um e vai se afastar do outro. Deus, ele não divide a adoração, porque somente ele é Deus. Por isso não havia altar, e o Elias, servo do Senhor, ele vai precisar tomar o altar, tomar as pedras e reedificar o altar. Agora este altar, ele está dizendo, é exclusivo. Este altar é para adorar somente ao Senhor. Ele é exclusivo, adoração somente para ele. E é isso que Elias está fazendo. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, é a capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Ele abriu um rego, né? Um rego em volta. Imagine que aqui nesse púlpito é o altar em que Elias colocou as pedras que não foram trabalhadas, pedras naturais que ele organizou, fez um altar, uma espécie de mesa de pedra. Ele fez aqui o altar, e em volta ele vai cavar, ele vai fazer um rego, um grande rego, onde se podia inclusive fazer semeadura. E feito isso, diz a palavra do Senhor, então arrumou toda a lenha. Sacrifício precisa ter lenha. Colocou a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou. Olha que pedido que Elias faz. Em uma nação que não sabia o que era uma gota d'água há 3 anos e meio, ele diz, enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. Parecia que Elias estava boicotando aquilo que ele foi fazer. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Elias faz um rego, Elias faz o altar, Elias coloca a lenha, Elias coloca o sacrifício, coloca o novilho. Agora ele diz, agora derrama água sobre o altar. Coloca água sobre o altar, derrama sobre a lenha. Isso, a água vai impedir o fogo, a água vai impedir a combustão.
Não, Elias está dizendo, coloca água, sabe, para Deus operar. Deus não precisa de facilidades. Para Deus operar, Deus não precisa de situação que favoreça. Para Deus operar, eu me lembro que um menino ouvindo uma aula de história, a professora dele diz, não é verdade que Israel atravessou o Mar Vermelho, que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Deus, para Israel, atravessar a pé enxuto? Não, e ela disse, porque lá no Egito tem um outro mar, é chamado de Mar de Junco, é um lugar que fica alagado, e esse lugar que fica alagado, você consegue fazer a travessia com a água apenas da canela. Ninguém se afoga num lugar desse, não é? Então qualquer um pode atravessar de um lado para o outro, e em dado momento, na maré baixa, esse chamado Mar de Junco, ele seca, de modo que alguém vai passar pé enxuto. E a professora deu essa aula, e tinha um menino crente, pensa aqueles meninos que vão para a escola dominical, e aquele menino, quando ouviu aquilo, que ela disse que a água no Mar de Junco, na maré alta, ficava só na canela, o menino lá no fundo da sala começou a dizer, glória a Deus, professora, glória a Deus, glória a Jesus. E a professora olhou e disse, menino, o que é que você tem, menino? Eu já te disse que esse negócio de Mar Vermelho, isso é falácia da Bíblia. Deus não abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou, mas foi o Mar de Junco, com a água na canela. Aí o menino disse, tá certo, professora, eu estou dando glória a Deus, é porque Deus, ele afogou Faraó, ele afogou os carros de Faraó, ele afogou o exército de Faraó, com a água na canela. Aí o menino adorou a Deus no fundo da sala e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus não precisa ser ajudado para operar milagre, não. É por isso que Elias está dizendo, pode colocar água. O meu Deus, ele não precisa de situação favorável para me abençoar. Ele não precisa que a economia esteja de vento em popa para me abençoar, conforme diz a sua palavra, que a bênção do Senhor faz dar certo, que a bênção do Senhor faz prosperar, e ele não lança em rosto. Ele não precisa que esteja tudo bem para que a bênção dele alcance a minha vida. No deserto ele me abençoa, se eu passar pelos montes ele me abençoa, se eu descer para o sul do Brasil, lá no sul do Brasil o Senhor é comigo e ele vai me abençoar. Se eu sair e for para o Saara, a bênção dele vai me acompanhar lá no Saara, aonde eu chegar. O nome dele é Yahvé Samá, o Deus que presente está. A bênção dele vai comigo aonde eu chegar. A palavra dele diz em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires o Senhor a sua palavra, tiveres o cuidado de viver essa palavra, de andar conforme essa palavra, de ser fiel segundo essa palavra, aí o Senhor diz, bendito sereis. Mas Senhor, é tempo de dificuldade, é tempo de crise. A palavra dele não escolhe o ano para te abençoar, ela estabelece apenas uma condição: se você obedecer a palavra, se você viver a palavra, se você andar conforme a palavra, receba a palavra. Bendito sereis ao entrar, bendito sereis ao sair, bendito na cidade e bendito no campo, bendito a tua esposa, bendito os teus filhos, as tuas panelas vão ser benditas, o lugar que você guarda comida na cozinha vai ser bendito, a tua sala é bendita, a tua loja é bendita, o teu trabalho é bendito, aonde colocar o pé, aonde colocar a mão, a bênção do Senhor estará sobre a tua vida. Oh, aleluia. José viveu essa verdade. José foi bendito na cova. José foi bendito na escravidão, no mercado de escravos, na casa de Potifar, na prisão, no cárcere de Faraó. A bênção dele, a bênção do Senhor era com ele. Aonde José estava, aonde José passava, a bênção do Senhor estava na vida de José.
Deus não depende de condições favoráveis para operar. Ele não depende que a enfermidade seja tratável pela medicina, seja controlável pela medicina. Não, Deus não depende. Ele tem todo o poder. Jesus Cristo, ao ressuscitar, Ele declarou na sua palavra: é-me dado todo o poder. Ele tem todo o poder. É-me dada toda a autoridade no céu, na terra. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Por isso, Elias, sem nenhum pudor, ele manda jogar água. Dá um banho aqui geral aqui, ó. Onde tem muita água, o fogo não pega. Bota muita água aqui. É isso que Elias está fazendo. Então diz o texto: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre o holocausto e a lenha armada. Com a chegada do pôr do sol, o dia estava terminando. Aleluia. Pôr do sol era quando mudava de dia no calendário daqui do mundo antigo. O dia terminou. Vai começar um novo dia. Oh, aleluia. Há de começar um novo dia na vida da nação de Israel. Vai começar um novo dia quando Israel deixar de ter um coração dividido. Vai começar um novo dia quando Israel, ele crer conforme a palavra de Deus. Quando Israel tiver uma fé viva, mas uma fé correta, segundo a palavra de Deus. Vai começar uma nova história. Vai começar um novo momento no teu casamento. Vai começar um novo momento na tua vida, nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua comunhão e no teu relacionamento com Deus. Quando você tiver uma fé fundamentada na sua palavra para viver um novo tempo. O sol está se pondo, o sol daquele período de idolatria, de apostasia, o dia está terminando, uma nova era vai começar. Então diz o texto aqui: oh glória, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou. Olha o que Elias faz. Olha o que Elias vai fazer. Aqueles que tinham a fé errada se lancetaram. Aqueles que tinham a fé errada clamaram horas e horas e horas. Dançaram. Profetizaram. Profetada. Profecia da mentira. Fizeram de tudo. Agora olha o que Elias vai fazer. Diz o texto: Elias, o profeta, aproximou-se lá do altar e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele sabia a quem ele clamava. Ele sabia a quem ele orava. Ó Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. É o equivalente a dizer Deus das promessas. Saiba-se hoje que tu és Deus, mas é com D maiúsculo. Tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé. Elias está fazendo aqui atos de fé. Todos estes atos, mas são atos de fé, da fé segundo a palavra de Deus, que realizei todos, segundo a tua palavra. A fé, ela precisa andar em conformidade com a palavra de Deus, para produzir efeitos. Oh, aleluia! Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte, que realizei todos esses atos de fé, mediante a tua palavra. A fé, ela anda segundo a palavra, no território da palavra, em conformidade com a palavra. A fé, ela é a expressão da palavra na minha vida. É por isso que a fé é chamada na armadura de Deus em Efésios 6 de escudo. A fé é como um escudo. Quando a seta inflamada do adversário da minha alma vem contra mim, a fé é o escudo. Satanás pode até dizer: eu vou tirar a tua vida,
vida, a fé diz: você não vai tirar, porque o meu Deus me dá vida e vida em abundância. Você não me toca, porque eu tenho um dono, eu pertenço a Ele. Quando o adversário diz para mim, chega diante de mim e diz: você vai fracassar, tem um escudo da fé que diz: não, a bênção do Senhor está na minha vida, e a bênção do Senhor faz dar certo. Quando o adversário vem e tenta me desanimar, eu tenho uma fé apoiada na palavra. Ela é arma de proteção. Elias está agindo, mas Elias está fazendo atos de fé segundo a palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Alguém quer realizar atos de fé por aí? Depois desse movimento neopentecostal, tem gente bebendo água do Jordão. A palavra de Deus não fala nada sobre isso. Tem gente aí usando arruda, rosa branca, rosa vermelha, vendendo cimento, sei lá, tanta presepada, tanta coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela só precisa de uma coisa: da palavra de Deus, de estar fundamentada na palavra de Deus. A fé no invisível, a fé é o firme fundamento. A fé é o fundamento firme das coisas que se esperam. É uma convicção que está na minha alma, daquilo que eu não posso ver, porque a fé olha para Deus, Deus olha para a fé. A tua fé deve olhar para Deus, porque Deus vai estar contemplando a tua fé. A fé, ela se levanta no meio da impossibilidade e ela diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não dependo de vista, eu não dependo de facilidade, eu dependo somente do meu Deus. É dele o querer e é dele o efetuar. Nenhum só dos seus pensamentos pode ser impedidos. Oh, aleluia. Elias está agindo, mas ele está agindo segundo a fé orientada pela palavra de Deus. E ele diz: mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. É uma oração desse tamanho, já percebeu? Bem pequenininha assim, ó. Oh glória! Mas é uma oração com fé. É uma oração segundo a palavra, orientada pela palavra, alinhada com o coração de Deus. Aí olha o que acontece. Quando ele ora ao Senhor, diz: Senhor, me responde. Versículo 38 diz: então, no mesmo instante, é de Deus o querer e o efetuar. É o carcereiro que diz: Senhor, basta uma palavra tua, libera só uma palavra, e o meu servo vai curar. Oh, aleluia. É a mulher do fluxo de sangue que disse: se eu tocar nele, eita glória, eu não preciso nem falar com ele. Mas se eu for por trás, escondida, eu não posso ter contato com ele, porque a lei diz que eu sou impura, mas basta eu tocar nele. Quem foi que disse àquela mulher que bastava ela tocar nele? Bastava tocar, e ela dizia: eu vou tocar só na franja assim, só de leve, na franja do manto, nem é na roupa, é nas franjas que estava no manto assim, ó, e eu vou ser curada. Quem foi que disse àquela mulher? Foi a fé. Foi a fé orientada, a fé no Deus vivo, a fé naquele que é, naquele que era, no alfa, no ômega, no princípio, no fim, no verbo que se fez carne, naquele que no princípio disse: haja luz e houve luz, daquele que criou todas as coisas, em quem vivemos, em quem respiramos, em quem nos movemos e em quem existimos. Ela disse: basta que eu toque na orla do manto e eu serei curada. A fé é uma coisa incrível. Oh, aleluia. Não precisa muita coisa. Elias faz uma oração tão pequena. Então diz: no mesmo instante. Jesus para quando a mulher toca nele. Quanto tempo levou aquele toque? Eu não sei. 1 milissegundo, um toque. 12 anos se tratando, 12 anos buscando a cura, 12 anos gastando tudo quanto possuía com os tratamentos caríssimos que aquela mulher fazia e nada resolvia o problema. 12 anos, tanto tempo, tantos anos perdidos, mas em um instante
Em um instante, ela se liga ao verdadeiro Deus pela fé. Em um instante ela age, mas ela age segundo a fé viva. Em um instante ela não se lancetou, ela não clamou desde a manhã até o anoitecer, não. Ela não precisou nada disso, ela só precisou de fé. Você só precisa de uma coisa, você só precisa de fé e a tua vida vai mudar. Você só precisa de fé e a tua saúde vai mudar. Você só precisa de fé e o teu relacionamento espiritual com Deus vai mudar. Você só precisa de fé e a tua história vai mudar. Você só precisa de fé e desse leito você vai se levantar. Você só precisa de fé e dessa cadeira de roda você vai se levantar. Oh, aleluia! Tudo é possível ao que crê. E se você crê contra a vista, se você crê contra a lógica, se você crê contra aquilo que as notícias falam, creia, mas creia no Deus Todo-Poderoso. A nossa carreira é olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu não olho o noticiário, eu não me guio pelo noticiário, eu olho para Jesus, para a palavra, para o Senhor. Eu me ligo a Deus pela palavra, e a palavra me liga a Deus e aviva a minha fé, e é olhando para Ele que eu percorro com paciência a carreira que me está proposta, e não vou errar o alvo. E assim fazendo, você também há de acertar o alvo. Diz a palavra: agora pois responde-me, Senhor. Então no mesmo instante, diz a palavra, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou. E diz o texto, queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. O fogo veio. Eu te falei, Deus não precisa de facilidade. Ele não precisa que a lenha seja muito seca. Elias disse, essa lenha está muito seca, pode pegar fogo com facilidade. Bota água, coloca água. Deus não precisa de situação favorável para agir. É dele, diz Jó, é dele o querer e é dele o efetuar. Deus, Ele pode na tua vida. A situação, pregador, é impossível. Para Deus não há impossível. A minha situação é desesperadora. Para Deus não há desespero. Você pode se desesperar, o trono de Deus não se abala por causa do teu desespero, mas confia no Senhor. Sai do teu desespero e te apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que te dá esperança, aquele que te dá esperança nessa manhã para a tua vida, para a tua causa, para a tua família, para a tua história. Elias, diz o texto, assim que o povo, 39, assim que o povo testemunhou todos esses acontecimentos diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram: oh, que verdade que Israel exclamou depois do pôr do sol, depois de uma nova história na sua vida, depois de uma experiência de fé genuína, segundo a palavra de Deus, e exclamaram a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, nenhum outro eu vou adorar. Só o Senhor é Deus, nenhum outro eu vou servir. Só o Senhor é Deus, nenhum outro pode me salvar. Só o Senhor é Deus, nenhum outro restaura a minha família. Só o Senhor é Deus, nenhum outro me ama tanto como Ele me ama. Só o Senhor é Deus, nenhum outro escreve o meu nome no livro da vida. Só o Senhor é Deus, nenhum outro vai me levar para viver com Ele eternamente. Somente o Senhor é Deus. Só uma coisa você precisa: somente a fé. Só uma coisa você precisa: Deus, o verdadeiro Deus na tua vida. E você pode dizer, mas como eu vou me relacionar com Deus? Como eu, sendo pecador, vou me aproximar de Deus? É por isso que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que os pecados fazem separação, inimizade entre o homem e Deus. E porque Ele te ama,
Ele enviou o seu Filho. E diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si, Jesus Cristo, os pecados, o castigo que nos traz a paz. Ele pagou um preço, ele abriu um caminho, o caminho que leva até Deus. E se nessa manhã, querido, oh glória, se nesta manhã você quer mudança na tua história, mudança na tua vida, mudança na tua família, mudança no teu relacionamento com Deus, eu te convido a vir ao Senhor nesta hora. Eu te convido a passar pela porta chamada Jesus, a entrar pelo caminho chamado Jesus, a sair da falsa religião, a sair da falsa adoração, a sair da fé, mas da fé errada, da fé equivocada, da fé que não é segundo a palavra de Deus, para viver um novo tempo. O sol da vida antiga vai se pôr e um novo dia vai nascer. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somente a fé. Se você nessa manhã quer fazer a sua aliança com Deus, como duas pessoas já fizeram, eu te convido a escrever no chat: eu quero Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero viver a experiência da verdadeira fé. Eu quero adorar o único e verdadeiro Deus. Eu quero servir este Deus. Eu quero me relacionar com esse Deus. Eu acreditava em padroeiros, eu acreditava em padroeiras, ou eu acreditava nos guias. Tem pessoas que acreditam nos guias do candomblé, acreditam em simpatias, tem pessoas acreditando em bruxarias, tem adolescentes aprendendo aí sobre as wiccas, as bruxas, tem gente acreditando em tanta coisa, tem gente que só consegue tomar uma decisão depois que vê o horóscopo, depois que alguém lê a sua mão. Tem tanta gente crendo em tanta coisa, colocando a sua fé em tanta coisa, depositando a sua fé em cerimoniais, em rituais. Mas eu te digo nesta manhã: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Faz como o salmista: deposita no Senhor a tua confiança, deposita no Senhor a tua vida, deposita no Senhor a tua esperança. E diz a palavra: Ele vai se inclinar para você, Ele vai ouvir o teu clamor e Ele vai agir na tua história. Oh, aleluia. Vem para Jesus, faz essa aliança com o Senhor Jesus nesta manhã. Eu quero orar pela tua vida. Você, querido, querida, que tem uma causa, você que tem uma situação diante de Deus, eu quero orar por você. Só uma coisa você precisa: creia no Senhor. Oh, aleluia.